Oi, oi, oi! Essa é uma edição especial do podcast Agro do Futuro. Aqui nós vamos falar sobre os visitantes que passam pelo Hub, pela nossa plataforma AgroSelections. A gente recebe diariamente aqui muitos convidados ilustres, especialistas, profissionais do agronegócio brasileiro e também do mundo. E sempre que a gente tem oportunidade, a gente vai trazer aqui para a mesa para conversar com você. Então fica aqui, esse é o Agro do Futuro Visitantes. Oi, oi, oi! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Agro do Futuro Visitantes. Se você nos acompanha aqui, você já sabe que a gente não perde oportunidade e toda vez que alguém vem nos visitar, que a gente sabe que é importante trazer para que você escute, para que você veja e conheça aqui novas frentes, novas pessoas, novas soluções, a gente faz isso. E hoje não é diferente. Dia incrível! Depois de 2 dias aqui em contato com ela, fazendo uma imersão aqui com a gente, consegui uma brechinha na agenda e arrastá-la aqui para o estúdio para que ela fale com você e conte um pouquinho do que ela faz, do seu trabalho e da visão dela do agro. Seja muito bem-vinda. Hoje eu recebo Tatiane Sanhiro, psicanalista em física quântica e neurociência e materializadora de resultados. Eu tenho certeza que agora você vai ficar aqui com a gente porque você quer saber o que é isso tudo, né? Eu também quero. Vamos lá. Muito bem-vinda, Tati. Posso te chamar de Tati? Por favor. Muito obrigada. A gente é de São Paulo, a gente tem a mania de resumir, não é? Eu me apresento aqui como Gi, eles ficam mais Gi o quê? Tá bom, Gislaine. Mas é que tão fácil. Então, muito bem-vinda, Tati. Muito prazer recebê-la aqui com a gente. Obrigada, Gi. Você vê que já Já. de paulista esse Isso. negócio da gente dar aquela diminuída. Já facilita, né? Agiliza o processo. Me conta um pouquinho o que é, como é ser uma psicanalista deixa eu corrigir aqui, psicanalista em física quântica e neurociência, que é uma área que eu acho extremamente interessante, e materializadora de resultados. O que é uma materializadora de resultados? Como que isso é aplicado aí no seu dia a dia? Todos nós somos materializadores de resultados, né? A nossa vida, tudo aquilo que a gente automaticamente planeja, mentaliza e sente, a gente acaba materializando. E por que você ser uma materializadora de resultados? Eu já faço isso na minha vida e isso deu tão certo para mim e vem dando que aí eu acabei estendendo, né? Como psicanalista em física quântica, que a gente usa o poder da energia, o poder único de Deus, que é o poder do haja, e a gente sabendo usar essa energia da forma correta, a gente consegue fazer através da neurociência, porque o mais difícil é você convencer o cérebro, né, de que aquilo precisa e é possível materializar e você conseguir tocar no mundo físico. E existem algumas colinhas que unem tudo isso. E é exatamente isso que eu descobri. E é exatamente isso que eu consigo fazer naqueles que não estão conseguindo obter o resultado. Porque às vezes existe algum problema dentro de conexões e conexões de vida, né? Conexões que você tem com pessoas que está fazendo com que essa colinha não se junte para você materializar um resultado. E aí é nessa parte que as pessoas me procuram, porque eu tenho resultados, ajudo outras pessoas a terem resultados dentro das suas áreas, seja ela qual for, né? Tanto na área emocional, sentimental, empresarial, financeira. Só que o meu ramo começou a seguir por um caminho muito diferente, que veio mais para o lado empresarial, que é onde as pessoas me procuravam e falavam assim, olha, eu preciso ter um resultado aqui, mas eu não estou conseguindo chegar. E às vezes era só a forma de visão, às vezes era só as pessoas que estavam envolvidas dentro de um projeto, às vezes era a forma que você estava se posicionando referente a essas pessoas dentro de um projeto. E quando você consegue organizar isso e aplicar a física quântica, a neurociência junto, você consegue materializar um bom resultado. Tá entendendo? Mas existem coisinhas que só conseguem ser olhado por olhos mais sensíveis. E às vezes é a que eu falo da visão moseística, né? Você se retirar, subir para cima da questão da situação do que está acontecendo, porque você já não está mais no meio, e você observar as peças, observar tudo o que está acontecendo para você ter uma visão melhor, descer e falar, olha, tem que fazer dessa forma. Tá entendendo? Se você fizer por esse caminho que você não tentou, se você já tentou, você tentou da forma diferente, e tá faltando isso. E aí as coisas acabam se materializando. Hoje mais cedo, a gente gravando aqui um outro episódio, a gente falou um pouco disso, quero trazer isso para o agro, tá?
que é da visão holística para a fazenda, porque às vezes ele está tão focado nesse resultado, naquele número, naquele dado, mas ele não consegue conectar todas as coisas para fazer isso realmente funcionar no final. O que você está me falando que você faz é isso, mas em N frentes da vida, e inclusive no financeiro, né? Sim. Que você foi me apresentar ali como, olha, a Tati trabalha aqui com finanças e tudo mais, e aí a hora que você me falou que você era psicanalítica, eu falei, gente, como que isso funciona? É realmente muito curioso, porque a gente tende a separar as caixinhas. A gente não olha de forma holística para os campos da nossa vida. E faz sentido, né? Se uma coisa você não consegue alcançar aquele objetivo, porque tem desequilíbrio nas outras áreas, tem alguma coisa que está faltando, não é isso? Nós já somos humanos desumanos, né? A gente já é desumano com a gente mesmo. A gente se cobra demais, a gente acaba cobrando mais do outro e a gente acaba colocando culpa em outras pessoas, sendo que o único culpado, né, de resultados exercidos ou não exercidos somos nós. Ah, mas foi uma pessoa que atrapalhou. Sim, mas eu trouxe ela para perto. Eu acreditei nela. Ah, mas aí eu trouxe um produto tal, tá, mas foi eu. Ah, de novo, tem eu por trás de um monte de outras coisas. Sempre nossa em primeiro A lugar. autorresponsabilidade, ela faz a base, né? Ela traz a consciência de que se eu tiver que resolver um problema, eu tenho que descobrir quem o criou. E só existe uma forma de eu resolver um problema. É eu trazer essa responsabilidade para mim. Porque se eu colocar na tua responsabilidade, eu vou ter que lidar com as suas condições, aquilo que você não quer fazer, e eu não posso te obrigar a resolver algo. Então, quando eu trago para mim, eu já retiro isso. Tá entendendo? Sim. Eu vou resolver. Pronto. Eu vou criar outros artifícios, eu vou criar outros caminhos, mas eu não vou ficar dependente de outra pessoa referente a ela não querer resolver. Eu vou resolver e pronto. Entende? Então, isso acaba desconectando alguns problemas muito sérios que a gente tem. Às vezes, a gente passa uma vida amarrado a uma pessoa que não quer resolver uma situação. Ah, não, eu briguei com fulano, a gente discutiu, mas ele não quer o meu perdão, ele não quer falar comigo, mas eu me resolvo. Eu já o perdoei, eu errei, entendi onde eu errei, eu não errei com mais ninguém, só que eu sigo a minha vida, eu deixo aquela questão pra lá. Tá entendendo? É a questão de, você não tá cortando com uma conexão, você tá resolvendo algo, e se você tá bem resolvido, necessariamente a vida flui pra você. Se a pessoa não se resolveu, aí é um problema totalmente dela, você fez a sua parte. A vida fica leve. E é quando você tem leveza na vida que as energias se manifestam dentro do teu corpo físico, do teu corpo mental e do teu campo espiritual, né? E eu trabalho, quando eu falo sobre física quântica, todo mundo leva muito para essa questão do, Tatiane, do holístico. Eu levo pela essência de Deus, tá? Eu procuro trazer mais embasamentos dentro da parte Deus na essência dele. Nós não estamos falando mais hoje de religiões. As religiões, elas, de certa forma, elas foram feitas para te religar a Deus ou te aproximar de Deus, mas eu tô vendo que por conta de dogmas, de crenças, de tudo que a gente faz, a gente acaba tirando Deus do enfoque e colocando um monte de artifícios antes. Então, isso está afastando as pessoas de Deus. Então, o que você tem que entender? Você tem um pai criador que, quando ele te passou uma herança de vida genética do poder do haja, que haja luz em você, é para que você fizesse haver luz aonde você estivesse e se materializasse todas as coisas. Ele nos deu o poder da materialização, assim como ele fez o mundo. Ele ensinou os princípios para a gente, fomos nós que esquecemos e nós aplicamos às vezes de formas errôneas e burras até mesmo, entende? Então a gente vem fazendo o quê? Desmistificando isso, entendendo que existem preceitos, tá entendendo? Existem algumas coisas que nós, quanto seres humanos, estamos quebrando e por isso os resultados não chegam. Tatiane, mas essa questão de resultados, de materialização de resultados, tudo é resultado. Se você casa, você não espera um resultado bom do teu parceiro, de um casamento, não é? E se você não tem isso, o que acontece? E se isso não acontece, o que você é? O que acontece? Você não fica sentido e fala, eu não tô tendo o resultado que eu esperava. A questão de quando você abre, isso. E qual energia você está movimentando nesse momento? Inúmeras, mais negativa do que positiva. Então, automaticamente, tudo isso é na vida. A responsiva de tudo é a falta de resultado em campos específicos. E como eu faço para ter esses resultados? O que está faltando para mim ter um bom resultado? Porque resultados são todos, tá? Tanto o ruim ou o bom
ele é um resultado. E você tem que entender o seguinte, tá, eu queria um resultado, eu tive. Nem sempre ele é positivo ou negativo. Agora eu tenho que buscar o quê? O positivo. Mas me veio algum resultado. Eu tenho que trabalhar com resultados. E nós, seres humanos, queremos que seja sempre ganho, vitória, positivo. Ganho, vitória, positivo. Mas do que seria o mundo se ele não tivesse a parte positiva e a negativa? A pilha não funciona. Ela funciona como? Positivo e negativo. Na vida, a mesma coisa. Vão acontecer as coisas positivas e negativas, que é o que dá energia para a gente continuar vivendo. E o que as pessoas esquecem é que a gente sempre ganha. Se eu não ganho no resultado que eu quero, eu estou ganhando o quê? Aprendizado. Se eu levo que a conta é o ligar, o haver luz, o haver energia, eu vou sempre colocar essa questão. Toda experiência, se ela não te traz o resultado que você quer, ela te traz um aprendizado. Então, ela é sempre positiva. Não existe negativo relacionado ao resultado. Essa ressignificou. Você está olhando Sim, de outra forma. de uma forma coerente. Porque, por exemplo, não deu um relacionamento que você queria, mas você aprendeu no próximo, você não vai errar da mesma forma. Então, o que ele te trouxe? Ele não te trouxe um aprendizado? Teoricamente, para trazer... Tá entendendo? E se você errar novamente naquilo, significa o quê? Que você não aprendeu nada. E aí, o que você precisa fazer? Ou até mesmo você aprendeu, mas você não está aplicando. Ou ainda aprendeu, mas não o suficiente para ter um resultado diferente. Por que pessoas também dentro do hub de negócios, realmente o que mais me procuram? É porque a gente está passando por um momento onde as pessoas elas estão tão cansadas de terem que começar e recomeçar o tempo todo, tá entendendo? De diversas situações, pessoas que têm 7, 8 segmentos diferenciados, mas nós também estamos passando por um momento triste pelas pessoas que estão fazendo sempre a mesma coisa e não sabem fazer outra. Aí a pergunta é, não sabem fazer outra coisa ou não querem? Porque tem gente que deixa de prosperar e aí fica difícil a questão da materialização porque ela não entendeu que encerrou um ciclo. É a vida pedindo mais dela, que ela quer que automaticamente aquela pessoa passe para uma outra forma de aprendizado, para uma outra forma de oportunidades, porque as pessoas que têm que se chegar perto dela são de outro ciclo, são de outro movimento. Aí a sua vida chacoalhando ela para ela ir para a energia que compete a ela naquele momento. E aí as pessoas entendem aquilo como o quê? Fracasso, como perca. Ah, não, isso daí é porque eu não sei mais tocar o meu negócio, aí coloca a culpa na tecnologia e coloca a culpa em diversas coisas. É para isso que existe a questão da psicanalista referente a isso, porque a gente vai entender de perto o que está acontecendo com aquela pessoa. Porque se eu entendo o que está acontecendo com ela, eu entendo o que está acontecendo no negócio dela. Eu entendo se é um encerramento de ciclo mesmo, ela precisa, aquele momento até ali foi para ela ganhar dinheiro, do momento em diante é para ela ser feliz. E aí a vida não vai deixar ela encerrar, vai fazer o quê? Jogar ela para um novo ciclo, de uma forma diferente, que seja numa outra forma, uma outra oportunidade. Você não vê que tem pessoas que se reconhecem depois dos 50 numa outra forma de rendimento? Começando uma nova empresa de uma outra forma, de um segmento que ela jamais pensou em estar, mas ela chega no ápice dela. Eu senti esse momento também, assim, né? Você vivenciou isso? Eu senti isso, assim, e em dado momento eu tinha certeza que o meu ciclo ali tinha encerrado e que eu precisava de outro desafio, outra coisa. E foi quando veio a oportunidade de Goiânia. Era para o meu sócio de São Paulo vir para Goiânia, não era para eu vir. A ideia inicial era que ele mudaria para cá. Ele veio numa experiência de ficar 20 dias aqui, ele teve um surto, não lidou com a ideia da mudança, e quando ele voltou, eu falei, cara, sou eu que... É para mim. É para mim, esse desafio é meu. E vim, estou há 2 anos aqui, mas eu sentia no meu coração que o meu momento naquela cidade, aquele negócio tinha encerrado, e que eu precisava fazer essa guinada e vir para um mercado completamente diferente do que eu estava, que é o agro, para um desafio profissional completamente diferente, conhecendo o Gilson, né, e o Marco Elísio, que são sócios que me trouxeram para o negócio, e mais ninguém em Goiânia, e nada de agro. Mas eu passei por esse momento de, eu sentia que aquele ciclo tinha encerrado e que eu tinha que fazer uma guinada na minha vida, que ia me levar para outro lugar, sabe? Faz todo sentido o que você está falando, porque você acabou materializando algo que em dado momento você já pensou em fazer, mas nunca teve a coragem de tomar a iniciativa de mudar de cidade,
das condições que eu tinha, eu não tinha. Isso. Precisava-se do movimento e isso foi materializado. Engraçado você tocar nesse assunto, porque esses últimos tempos vem acontecendo muitas coisas da materialização. E estar aqui na AgroSelections é um motivo de uma das materializações que eu pensei aí, vamos se dizer, há uns 20 anos atrás. Faz muito sentido para mim, tá? E a gente começa a entender uma coisa mais ou menos assim. Como eu sou do ramo financeiro também, né, de investimentos, hoje nós trabalhamos com uma plataforma, né, financeira de um banco e faz todo sentido para a gente porque a gente trabalha dentro desse perfil de ajudar um empreendedor que ele está se sentindo desacolhido para a gente entender, sentar na mesa, ver o que ele está precisando, o que nós podemos trazer de novos investimentos, de capital de giro e de todas essas coisas. A gente acaba entrando muito dentro da história daquele ser humano, daquela empresa, de outros seres humanos envolvidos ali e aí a coisa começa a crescer. E eu sempre, dentro dessa questão do ramo financeiro, eu sempre disse, olha, um dia eu vou pro agro. Um dia eu vou entender esse mundo do agro, porque é uma coisa assim, eu não sei para vocês que já estão mais interagindo, já estão mais dentro, nós que estamos da parte de fora, e eu mexo com muitos investidores que sempre tiveram esse, como que eu faço para investir no agro? Como é que eu chego até lá? Não existe, né? Como que faz? É uma barreira, eu não consigo chegar. Como é que eu faço? Eu compro uma vaca e coloco dentro de um pedacinho de terra locado e depois eu vou comprando mais boi? Como que funciona isso daí, Tatiane? Qual foi o processo para ter rendimento? E eu tenho uma credibilidade tão grande junto às pessoas que já me conhecem, trabalham comigo durante um bom tempo e até as novas que vão chegando, porque eu acho que a credibilidade é a alma do negócio, desde que você haja certo e faça o certo, sente nas mesas certas e a tua performance te traga bons resultados, você vai tendo credibilidade dentro do mercado. E aí, eles sempre me perguntavam, falavam, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês que eu nunca exerci. É mentir algo que eu não sei fazer, certo? Ah, não, eu sei, pra passar de inteligente, eu não sei trabalhar dentro do agro. Eu não sei qual é a possibilidade, mas na hora que ela chegar pra mim, você pode ter certeza que eu vou aprender ela e eu trago pra vocês. E é exatamente isso que eu cheguei na minha materialização, né? Com os investidores que estão por trás de mim, com pessoas fortes, com empresas fortes que querem uma pontinha dessa de como que eu faço para começar, deixa eu entender esse organograma, deixa eu ver como que eu faço isso e aproximar para dar a chance das pessoas também entenderem e falar, cara, é isso aqui que eu quero fazer. E a gente conseguir pegar essa pessoa que já mexe há muito tempo, você consegue, esse investidor também que já investiu e você quer aprender isso, vamos cruzar, vamos fazer essas coisas crescerem. E para mim está sendo um ponto interessante de trazer, né, essa oportunidade de diversas formas. Trazer uma oportunidade que a gente consiga ajudar o produtor rural, que a gente consiga ajudar as empresas, né, que estão por trás do agro, mas você também ajudar aquela demanda que não consegue chegar até o agro e elas estão querendo chegar. Tá entendendo? Faz todo sentido para a gente. E tem uma barreira mesmo. O que você fala, eu entendo, porque quando as primeiras vezes que eu comecei a fazer esse trabalho com o projeto da AgroSelections, eu ainda não tinha me mudado para Goiânia, eu estava de lá e eu vinha, ficava 15 dias aqui, fazia sequências de reuniões, ia entendendo, comecei a entender um pouquinho. E aí, de lá, eu queria acessar conteúdo, eu queria ver material. E, cara, assim, não tem, porque ou é uma linguagem extremamente técnica e não tem um caminho das pedras para seguir. Ou você está dentro do agro, e aí você vai aprender com a lida, com os cursos, mas com a rotina, ou você está fora do agro. Não tem, estou aprendendo aqui e vou usando alguma ferramenta e depois, não tem. Ou é in, né, ou out, não tem meio caminho. Sim, sim, não, não. Ou você sabe ou você não sabe. E realmente está sendo uma imersão para os dois lados, né? Tanto para a minha área financeira, quanto a minha área intelectual, quanto pessoa, quanto eu espiritual e quanto essa questão do agro para mim, para ver, cara, que mundo incrível, né, cara? Como que a gente consegue entender isso e como não é a questão só da criação, existe todo um termo científico, técnico, é muito... Tem muita ciência sendo aplicada e muitas vezes sem nem perceber. E é uma complexidade, é uma riqueza de detalhes e a lida é tão rica, a vida deles no campo é tão rica, é uma coisa maravilhosa.
Só que a gente só consegue ter essa abertura de consciência, abertura de visão, quando você faz esse tipo de imersão. E isso que é legal. E do outro lado também, tá? E vou te falar que, assim, te cortando, perdão, mas quando você fala dos dois lados, é real. Porque quando a gente fala de finanças, de negócios, o agro também, você tem dois agros, claro. Você tem o agro das multinacionais, o agro das mega fazendas e tal. Mas esse agro são números muito pequenos diante de todo, né, o montante de pessoas que trabalham no agro, mais do dia a dia mesmo aqui nosso, de pequenos e médios. E esse abismo é real e agora a gente está construindo essa ponte aí para tentar mostrar que tem muitas outras possibilidades para quem não é do agro chegar aqui com das finanças, por exemplo, que tem um mundo aqui de oportunidades e do outro lado também. E construindo, o que a gente quer agora, Tati, é construir essa tranquilidade, essa confiança, por exemplo, que você disse que os seus clientes e seus parceiros já têm em ti, a gente precisa trazer isso para cá, porque o agro é desconfiado. O agro, ele quer realmente saber, você está querendo botar um pezinho aqui por quê? Eu já estou bem ocupado. É exatamente então, isso. Como é que você vai me atrapalhar? Você vai me ajudar? Quais são os bons resultados que nós teremos juntos? Então, acho que isso é importante, sabe, a gente mostrar. O que acontece muito sobre o que você fala desse espaço, dessa lacuna, dessas coisas todas que estão acontecendo, tanto da gente como investidor, né, não conseguir chegar até o agro, e quanto do agro chegar até algum investimento que seja legalmente viável para ele naquele momento, né? E entra o seguinte, são as pequenas pessoas que querem fazer pequenos investimentos no agro que geralmente me perguntam muito isso. Só que a gente tem que entender da parte do agro também, que é o que eu quero despontar agora, para um problema emblemático, que é a sucessão, né, dos nossos jovens. Porque eles estão herdando muitas vezes pequenas fazendas, pequenas partes ali, porque ele vem e essa pessoa que já veio antes, ela pegou a sucessão também. Então ela já veio, ela anulou algo que ela tinha de talento para poder se designar aquilo que foi entendido para ela, que sustentou a família dela, e ela tinha que assumir um legado ali. E muitas vezes, quando eu vou conversar com algumas pessoas, e eu já fui para essa área de campo para estudar um pouco mais o que era a sensibilidade de quem herdou uma fazenda, para entender o seguinte, tá, mas qual que era a tua vontade, do que você queria fazer antes? E quando você começa a entender, tinham pessoas dentro de fazendas entendendo tudo de tecnologia, que poderiam ter auxiliado o pai, de certa forma, se o pai também tivesse sido um pouco mais flexível para deixar interagir aquilo que ele ensinou com aquilo que o jovem está querendo interagir de uma forma mais prática, aquilo daria uma coisa muito certa, tá entendendo? Então, a minha visão, tá? Para todo mundo, seja qualquer área, né, de empresários, e a gente procura muito um sucessor, só que nós temos que entender que o talento, o quanto aquela pessoa tem para acrescentar dentro do negócio com algo que também já seja da predisposição daquela pessoa. Bacana. E trazendo ela para uma parte de autonomia que ela já gosta, ela começa a gostar do processo e entender mais, já não é uma coisa obrigatória. Ele vai ter que entender como adequar aquilo que ele já vai trazer de solução de tecnologia ou de alguma coisa que ele tem talento para desenvolver dentro daquilo que ele já tem como familiar, daquilo que ele vai herdar de certa forma. A gente tem que começar a ter um tino de que a gente tudo sabe até aqui, mas vão chegar outros depois de nós, que o mundo vai mudar de uma forma diferenciada, mas nós também temos que apontar para esse jovem que vem cheio de ímpeto, com isso fervendo que nós também temos o quê? Nós ainda somos aquelas pessoas que sabemos fazer da forma antiga, que nós também não estamos predispostos totalmente nem seguros para abrir mão de tudo que nós aprendemos hoje para tentar aprender de forma diferente, que não vai dar para chegar e bruscamente tirar aquilo que a gente já sabe fazer e que eles vão ter que ter paciência conosco, assim como nós temos com eles, e achar uma junção. E dessa forma, sabe o que a gente conseguiu também? Unir famílias novamente. Porque pai já não falava com o filho, porque cobrava muito do filho estar presente, porque ela já tinha trabalhado uma vida e ele queria que ela assumisse. Só que a gente começou a entender caminhos. Fábricas que iam fechar porque o filho não queria assumir, porque o filho queria ir para uma área de finanças. Só que ele, com a área de finanças, poderia usar
a empresa do próprio pai como o quê? Um case de sucesso para ele estar angariando dentro de um quadrante, se ele fosse para dentro de um banco, como se ele fosse... Ele é um cliente. Ele é meu pai, é minha empresa, mas eu apliquei aquilo que eu sei aqui dentro e deu certo. E as coisas começam a se formatar e fazer sentido. Entendeu? Não, é perfeito. Você resumiu, eu não faria melhor a explicação que você deu. Essa questão das diferenças das gerações, das idades. Isso a gente tem falado muito aqui, porque é o único que nós estamos vivendo de conviver com 5 gerações diferentes, trabalhando ativas ainda. E no agro, isso é muito presente. A gente tem aqui patriarcas que estão ali fazendo isso a vida inteira, e já estão com 70, às vezes 80 anos, e ainda não conseguiram fazer a sucessão para os seus filhos, que às vezes estão com 50, e os netos de 30 chegando, e, sabe assim, então, agroboy, né, às vezes tratado como... Não é isso. Eles têm uma visão diferente daquele negócio. A relação que as gerações mais velhas têm com o trabalho é diferente da relação que os mais novos têm, onde é importante para eles terem esse prazer, né? Eles também têm uma frase travada, tá? Não, eu já errei para que você não cometa isso. E como é que eu quero? Porque eu pergunto, tá, mas você quer o quê? Você quer que o seu sucessor seja o quê? Ele fala para mim, Tatiana, eu quero que ele seja uma forma continuada, dessa forma, hein, pessoal? Pessoal que tá assistindo aí. Eu quero que ele seja uma forma continuada, melhorada minha. Falei, ok. Mas quantos erros você cometeu para chegar até aqui? Ele disse, para eu estar dessa forma hoje? Nossa, vários. Eu falei, então você tem que deixar ele cometer os erros dele para que ele venha melhorar a tua continuidade. Até aqui você cometeu os teus erros e os teus acertos. Daqui para frente você tem que deixar esse sucessor leve e falar, cara, eu tô com você pro que der e vier. Erros fazem parte, resultados, acertos fazem parte de um crescimento. E se você coloca um peso, e é o que eu mais vejo na ponta de cá. Eu tô falando na ponta do jovem, eu tô falando do cara que vai ter que assumir. Ele não quer ter esse peso e desmanchar, ou errar, ou fazer algo e perder algo que o pai demorou uma vida, que ele muitas vezes abriu mão. Você entende, a pessoa que tá me assistindo aí do outro lado, você entende que o sucessor, ele tá herdando também uma dor? Quantas vezes esse sucessor ficou longe de você para você construir tudo o que você tem? Responde para mim. Ele está assumindo o que ele não quer para os filhos dele referente ao quê? Distanciamento, porque o pai teve que o quê? Se interagir. A mãe teve que o quê? Se interagir 100% para criar algo. Se ele vir assumir isso, ele tem 2 pesos. O peso de não ter tido o pai tão presente das formas que ele gostaria, né? Ou a mãe. E ele tem o peso do quê? De não errar, porque senão ele vai desmoronar uma coisa que o pai deu a própria vida e a qualidade de vida que tinha com o filho. Tá entendendo? Sim, é pesado. Então, é pesado. Essa é a visão do sucessor. O sucessor dificilmente consegue falar isso para o pai. Então, o que está faltando? Tem muita gente que eu pego dentro do meu consultório como sucessor e a questão do seguinte, eles não sabem nada dos pais. Ele sabe do pai forte, ele sabe, mas ele não sabe do pai lá atrás que teve que assumir financeiramente uma família enquanto jovem ainda. Ele não sabe de algumas coisas mais emblemáticas e mais introspectivas, porque o pai ele não sentou e falou abertamente com o filho de uma forma como amigo mesmo, trazendo, porque aquela conversa de boteco, aquela conversa comigo, que sou psicanalista. Às vezes lindou tanto. Sim. Não é? Que ele não teve acesso mesmo. Teve um trabalho que eu tive que fazer com um paciente meu, que eu falava para ele assim, quando você estiver na frente do teu filho, você vai lembrar de mim. E você vai olhar e você vai sentir a nossa conversa como se você estivesse conversando comigo, porque aqui você consegue falar. Mas eu preciso que essa confiança seja passada para o teu filho, porque ele precisa ver isso. A mesma coisa eu falo para o filho, eu preciso que na hora que você estiver à frente do seu pai ou da sua mãe, você entenda que quem está lá é a Tatiane. E que você precisa deixar ele ver essa deficiência, essa tristeza, ou esse medo, ou essa segurança de aplicar algo dentro do negócio dele ou na própria vida. Vocês precisam ter esse vínculo. E posso falar para você aí de casa que está assistindo a gente, 100% dá certo.
100% dá certo. Por quê? Cria-se vínculo. Nós fomos afastados de vínculos. Por quê? Eu tô falando por mim, tá? Hoje o maior vínculo do meu filho é com o pai, porque o pai esteve sempre mais presente com ele, acompanhando, porque como eu sempre fui de negócios, eu sempre estou interagindo em negócios e eu participei pouco quanto à infância. Na adolescência eu procuro trazer mais o meu filho, mas mesmo assim não é a mesma coisa, tá entendendo? E eu cheguei em dado momento da minha vida sobre aquela questão, pô, mas do que tá valendo a pena? Por que tá valendo a pena? Eu tive que sentar com o meu filho, entender e olhar no olho dele, entender que ele vai ser uma versão melhorada minha e que ele vai cometer os erros, ele vai vir para o negócio, ele vai fazer algumas coisas, mas ele vai criar um caminho que nem sempre vai designar pelo que eu quero, mas vai ser o melhor resultado, porque eu confio naquilo que é o quê? A matriz. Quem criou ele? Quem que deu os parâmetros e diretrizes? E isso falta em mim e você. Muitas vezes a gente sempre vai ver os nossos filhos como aqueles que vão errar, porque a gente está sempre para... Não, eu vou respaldar porque eu tenho que ensinar ele. E às vezes a gente vai ter que sentar para aprender com os filhos. Desculpa, mas essa é uma coisa dolorosa e dolorida e nós vamos ter que aprender com os filhos. A gente vai ter que se retirar um pouco, saber até que ponto nós vamos ter que aprender com os filhos. Quando eu falo aqui sobre as gerações, eu bato bastante nessa tecla que a maior responsabilidade é nossa, do que dos jovens, sabe? Porque a gente já acumulou sabedoria, acumulou conhecimento e, inclusive, eles são realmente nossa continuação, então, são frutos do que nós conseguimos fazer, inclusive, né? Então, a maior responsabilidade é nossa, de baixar a guarda e falar assim, tá bom, para mim foi desse jeito, como que tá sendo para você? Né? Então, tudo bem, eu não vou dominar essa tecnologia, mas você é bom nisso, então, eu não quero aprender porque eu vou ficar batendo cabeça com isso aqui, mas você vai dar conta, vamos trocar, Exatamente. né? Porque sim, os jovens chegam nesse... E a gente tem que... Não dá para podar, senão você vai acabar com ele, né? Você tem que deixar ele colocar essa energia para fora. E vai errar, claro que vai errar, como a gente errou mesmo. Mas tem que ter essa consciência de que somos gerações diferentes, com desafios diferentes e valores diferentes. Com o que é bom para mim não é necessariamente o que minha filha gosta, o que é bom para minha filha. E tá tudo bem. Né? A gente tem que encontrar um caminho onde eu seja a minha melhor versão e ela seja a melhor versão dela e que a gente consiga, então, criar... A somatização, né? Disso tudo. Mas não essa questão de imposição e esse medo de deixar assumir o controle. A gente sabe, entende o porquê que as gerações mais velhas passam por isso, mas é hora mesmo de respira, olha para dentro de si e ver como baixar um pouquinho a guarda e dar espaço para que eles possam seguir o caminho. Principalmente na questão do rural, né? Quando a gente vem para o agro, essas propriedades, o intuito dessas pessoas que dedicaram a vida para que ela perdure, para que esse negócio dê bons resultados por gerações. Não é possível que ele trabalhou a vida inteira, que nem você falou ali, às vezes abdicando do tempo com a família, abdicando da saúde, abdicando de uma série de coisas para construir aquilo para morrer com ele. Não foi. Então, construiu tudo isso, que maravilha. E agora, como que a gente vai fazer? E eu queria voltar numa coisa que você falou há um pouquinho antes, onde você citou a questão às vezes a pessoa deixou um talento, apagou um talento ali para assumir aquela posição. E você sabe que ao longo desses 2 anos aqui, a gente conversa com muitos produtores, eu tive a oportunidade maravilhosa de trazer já vários aqui para essa mesa, tanto no Agro do Futuro Visitantes, no Agro do Futuro, como no Mulheres do Agro do Futuro, que é o nosso projeto aqui também com as mulheres, onde a gente tem a oportunidade de conhecer essas pessoas, a rotina de vida delas, e vou te dizer que, com frequência, os que têm os melhores resultados são aqueles que puderam exercitar seus múltiplos talentos. E então, com muita frequência, a gente vê a fazenda que dá muito resultado também é aquela pessoa que pôde executar a sua profissão, seu talento, seus sonhos. E estou falando, não é só de profissão não, mas de sonhos, de liberdade de vida. A gente teve uma produtora aqui que ela falou assim para mim, eu amo viajar, eu amo festa, eu amo a cidade, eu gosto de me vestir bem,
Eu gosto de andar, eu sou alegre, mas eu amo a fazenda. O que eu faço? Eu faço 5 dias da fazenda, aí eu venho para a cidade festejar com as minhas amigas. Aí eu volto para a fazenda, aí eu volto para a cidade. Aí eu pego e vou viajar, faço verão europeu e vou conhecer os países e tal. Eu amo o que eu faço, eu sou assim, eu sou alegre. Gente, a fazenda dela tá produtiva e tá próspera. E ela é aquela vibe boa. E outros tantos que a gente trouxe, tantos cases aqui que você vai vendo que a prosperidade realmente vai se materializando tudo quando a pessoa usa suas potências, né? Ela não tá apagando. Você tocou num ponto chave da questão. A maioria das pessoas que me procuram, você aí de casa, sobre não resultados, 90% das vezes, ela não obtém resultado porque ela não está satisfeita. Tá, mas ela não está satisfeita o quê? Com os não resultados, não. Tem algo nela que não está satisfeito. Tem algo mais... Isso mesmo. Em qualquer área, você fala? Não necessariamente é no negócio. Nós estamos falando insatisfação, sensação, alma. Tá. Nós estamos voltando para uma questão. Volta para a pessoa. O não resultado, seja no campo financeiro, emocional e de todas as outras pontas e de segmentos, está voltado para a questão do prazer da satisfação, de você realmente exercer a sua essência. Tá. Muitas vezes, gente, para uma empresa decolar, eu tive que fazer o cara aos 50 anos e fazer a faculdade que ele sempre sonhou. E tirar um tempinho para fazer algo que o desse prazer. Por quê? Porque ele, quando decidiu, sentiu e mentalizou em algum momento, ele materializou. Só que você entende que ele materializou uma frustração e ela está parada lá? Se eu não faço ele voltar, olhar para dentro de si, ver o que ele deixou parado e retomar e associar com o que ele já tem hoje, a coisa não vai? E então o cara começou, ele vira para mim e fala, o que tem a ver eu ir fazer a faculdade que eu quero fazer de música com a minha empresa, Tatiane? E eu disse, se você começar a primeira fase do tratamento, que é esta, vá lá e faça, eu te explico no caminho. E tem que ser muito doido para acreditar. E ele foi. Aceitou o desafio. Ele aceitou o desafio. Ele não precisou mexer em nada na empresa. A empresa se reorganizou sozinha. Olha que coisa. Por quê? Qual é o princípio ativo da energia, não é a dele? Se ele arruma aquilo que está dentro, não externaliza, não faz a coisa andar? Entendi. Agora, eu tenho lá um cara no meio de uma empresa que ele não fez o que ele queria, ele está fadado a ter que fazer aquilo do resto da vida, sem ter nenhum prazer relacionado à sua essência, daquilo que ele um dia se predispôs a querer fazer e foi parado. Então, isso faz todo o diferencial. E muitas vezes, tá? O que eu vou te falar agora é que essa vinda para cá me trouxe uma outra perspectiva também, de um outro ângulo da Tatiane, da pessoa Tatiane, a Tatiane empresária, a Tatiane mãe, a Tatiane esposa. Por quê? Durante esse tempo todo de vida, eu adquiri inteligência, intelectualidade, mas eu agora estou num momento de intolerância, porque eu não admito o erro dos outros, sendo que eu já passei pelo erro que eu estou fazendo. Eu estou me tornando intolerante com o meu filho, que é a maioria do quê? Dos donos de empresas fazem com os filhos. Como ele já errou naquilo, ele está tentando explicar com o filho, mas ele não entende que a formação do filho vai vir se o filho errar da forma dele e ele acertar da forma dele de alguma forma complexa, porque isso nos trouxe o quê? Inteligência e intelectualidade sobre aquilo, know-how. Só que nós adquirimos mais um I, que é intolerância, e isso é perigoso. Nós temos que retroceder na nossa intolerância para que os nossos filhos possam ser os nossos sucessores. E não trazer também. E isso é uma conversa que eu estou indo para casa e vou ter com meu filho. Eu descobri que eu estou intolerante porque eu adquiri muita inteligência e intelectualidade naquilo que eu sei fazer e quero que ele faça da minha forma. Olha, a importância da autoobservação e autorresponsabilidade, né, gente? Porque daí você conseguiu já perceber isso. Que interessante. Não faz sentido? Faz, total. Tá entendendo? Total. E essa sucessão tem que ser leve. Eu tenho que chegar para o meu filho e falar, estou indo fazer tal coisa agora, porque eu preciso desenvolver a satisfação que eu não estou tendo, mas não é a satisfação de resultados da empresa, é uma satisfação interior. Porque se eu obtiver essa satisfação interior
seja ela do que for, automaticamente Você vai deixar de cobrar isso dele, vai mudar essa relação com ele também. eu vou ensinar uma pessoa a ser mais feliz Possivelmente. do que eu fui. Possivelmente. Tá entendendo? É. Eu tô ensinando para ele sem o peso que os nossos pais não sabiam, porque nós somos vítimas de outras vítimas, isso é fato. É sempre isso. Os pais deles cobraram algo, que eles cobraram algo de nós e que eles querem, e aí a gente tá fazendo o quê? Um ciclo vicioso de intelectualidade, inteligência e o quê? Intolerância. E aí a gente tem que parar e pensar, será que eu quero passar isso adiante? Será que eu posso interromper no meu ciclo? Será que o ciclo do meu filho pode ser mais leve? Será que ele pode ir por caminhos? Eu posso o quê? Eu posso direcionar e tentar fazer com que haja uma junção da novidade dele com aquilo que já está presente meu e a gente tentar associar juntos? Ou eu chegar para o meu filho, olha, aprende o que você precisa dentro da empresa, traz aquilo que você tem de qualidade e lá na frente vai fazer o que você quer. Engraçado que esses dias eu fui para um... Antes de final do ano, eu fui fazer um curso e aí a gente conversando, se ela estiver assistindo, ela vai entender que é com ela. A gente se conheceu e essa pessoa começou a falar comigo na mesa do jantar que nós estávamos e ela virou para mim e falou assim, nossa, Tatiana, o que você faz? E a gente começou a conversar e eu toquei porque era um curso que falava sobre dores e eu não sabia que aquela dor estava lá. E eu estava falando exatamente para ela o quanto eu estava me sentindo uma pessoa que... Eu não apostei só as minhas fichas nos meus negócios, na minha vida. Eu apostei as fichas do meu filho de estar comigo. Tá entendendo? Eu tirei um tempo dele que pode ser que não faça falta, mas é nítido que faz. Tanto para mim quanto para ele. E ela sentou na mesa, começou a me olhar e eu não sabia da situação dela. E ela disse, então, Tatiane, eu sou filha única, eu sou herdeira, e eu não sei o que fazer com toda a herança que eu recebi. Porque o meu pai passou uma vida ausente. O que ela queria não era herança, né? Mas ele nos deu de tudo, ele nos ensinou tudo. Mas olha, eu tenho a certeza de que ele deu o melhor dele. Não se sinta culpado, o seu filho também vai entender em dado momento de que você fez o melhor dele. Que bom. Agora, o que eu não consigo é tocar isso, Tatiane, porque o meu pai nunca deixou a gente estar presente, nunca nos ensinou. E ela entendia e estava vendo o pai como uma visão de tipo, poxa, ele nos deixou num problema, porque ele nunca fez. E aí eu fui explicar para ela. Cara, você tá com a chance de ser feliz, o seu pai trabalhou uma vida para te deixar o que você tem. Vai fazer o que você gosta. Ele talvez não queira que você siga com a empresa. Mas ele trabalhou muito, sim, ele trabalhou muito em algo que ele quis. Agora você vai fazer algo que você queira. Você quer se desfazer das empresas? Suba ela, entregue para um bom CEO, entrega, faça o administrativo e venda ela. Mas vai fazer. Tá entendendo? Vai fazer algo direcionado a isso. Se você é filha única, vai fazer isso. No agro tem esse... Eu quero fazer esse paralelo sempre com o agro, que a maior parte do nosso público vem do agro, porque isso é uma realidade de muitas famílias do agro. O pai trabalhou a vida toda, construiu, os filhos tiveram a oportunidade de seguir outras carreiras, mas carreiras distintas. O pai a vida inteira falou, a lida do agro é difícil, é puxado, e então eles nunca tiveram contato. O pai estava lá se matando de trabalhar, e os filhos foram viver outras vidas, e daí ninguém agenda a hora da partida, né? Então foi, e os filhos ficam com aquela herança, com aquela propriedade, muitas vezes com essa dor de, você comentou mesmo, de eu não posso deixar. O que é interessante que a gente tem trabalhado muito aqui com a nossa equipe no Hub é de ajudar também. Acho que olha que bacana, de repente a sua vinda para cá, que eu já estou aqui antecipando algo, né? Mas se acontecer, você vai entender que a gente já tem feito isso, e acho que você tem mais ferramentas do que a gente ainda, que é de ajudar essas pessoas a, olha, isso é uma empresa, dá para a gente fazer muitas coisas com ela, inclusive vender se você precisar. Mas se você não quer desfazer da propriedade do seu pai, isso aqui pode ser tão lucrativo a ponto de você botar, não um CEO, mas um bom gestor, né, cuidando desse negócio, te rentabilizando para que você vá viver sua vida, seu sonho. Agora, você tocando nesse ponto, eu quero deixar um recado aí para você que vai ser o sucessor, né? Você, sucessora. Uma questão que é um prisma que vocês têm que dar uma olhadinha. Eu quero que vocês olhem numa perspectiva diferente agora pelos meus olhos, tá?
pelo meu olho empresarial. Se eu dispus de uma vida para construir o que eu tenho, para fazer e para ter o aprendizado necessário para tocar algo, para manter a minha família, para manter os que estão junto comigo dentro de um organograma, porque são famílias alimentadas, você que está em casa, que é o meu sucessor, para o meu filho, essa questão, não significa que eu isentar você de estar dentro de um processo e eu toque, eu remunere, eu faça, eu seja o financiador da tua vida para que você chegue nos teus sonhos, não significa que eu espere de você a displicência de não querer entender como se administra e qual a responsiva de você tocar aquilo durante um tempo, porque vai ser o seu método de alimento da tua família quando eu deixar este mundo. Eu estou deixando o quê? Um legado financeiro para que você continue tocando, mas que você tenha a responsiva de saber que eu abri mão de sonhos e os seus pais também. Eu abri mão de noites de sono, de poder estar presente junto com o meu filho. Eu também abri mão, então não tratem isso como qualquer coisa. Não dê essa displicência, porque para nós, na parte empresarial, relacionado à família, nós somos muito sozinhos, nós empresários. Por quê? Porque quando existe a colheita, vamos se dizer a colheita, aconteceu algo que nós esperávamos bom, nós apostamos tudo ok. Mas quando não dá tão bom assim, nós somos os primeiros a ser cobrados. Mas quando dá bom, a gente é o último a ser lembrado, agradecidos de alguma forma. Tá entendendo? Ah, mas vocês querem reconhecimento? É óbvio, gente, todo mundo quer. Se todo mundo vem pra cima de mim com a cobrança quando algo não acontece da forma que é esperado, poxa, mais do que um abraço conseguimos. Ver o meu filho chegando e falar, tá, quanto a empresa rentabilizou? O que tá... Você tem alguma coisa que você quer que eu saiba? Você quer me passar alguma coisa? O que eu posso te ajudar? Isso conta pra caramba, pessoal. O braço forte de você saber que tem alguém que você ama tanto, que admira o teu trabalho, é muito gostoso. Você não gosta que os seus pais admirem o que você faz? Faça ao contrário também. Nós estamos fazendo vice-versa. Vocês, pais empresários, olhem também dessa forma. Entenda o que você pode acrescentar no projeto do teu filho de alguma forma, né? É isso. É isso. É isso. Já caminhando aqui para a gente, para a parte final, eu queria 2 coisas contigo. Você veio fazer essa imersão, qual que é a visão antes e depois? Mudou alguma coisa depois desse período aqui com a gente, com tanto conteúdo, com tanta informação da sua visão do agronegócio? E já vou colocar a segunda, que aí você vê como você... que além da visão do agro, qual que é a sua visão sobre o feminino no agro? Que a gente teve ainda pouca oportunidade de conversar sobre isso, mas já as nossas conversas já foram seguindo por esse caminho no backstage, e eu queria que você trouxesse isso para a mesa. Eu vou inverter um pouquinho as respostas, então. Eu vou primeiro para a visão feminina do agro e depois eu vou para a parte do que essa imersão, tanto da minha parte com o meu trabalho, quanto o que eu vi e o que eu estou levando para mim, né? Para a minha vida. Pela questão da mulher, eu acho que é o seguinte, eu quero dar um recado para você, mulher do agro, tá? Eu acho que você tem que sair do backstage, porque eu sei que você trabalha muito. Eu sei que as verdadeiras mulheres do agro, aquelas que operam commodity, aquelas que negociam, aquelas que estão no chão das fazendas, aquelas que se levantam para fazer um agro diferenciado, que são sucessoras, que muitas vezes tocam fazendas porque estavam ali agarradas na baia do pai, juntinho para aprender tudo. Eu preciso de vocês aqui, porque nós estamos sendo representadas muitas vezes no agro por pessoas que não entendem do agro. Existem mulheres que estão dentro do agro e não estão sendo representadas por quem é de chão, por quem realmente é raiz, por quem realmente faz o agro valer. Fato. Existem grandes mulheres negociadoras de grãos, existem grandes mulheres que são... A gente fala daquelas estrategistas de fazenda. Eu preciso de vocês aqui, mulherada. Tá aqui a minha amiga Gi, vem pra cá, sentem aqui, venha contribuir com a gente que tá chegando no agro de uma forma diferenciada. A gente precisa aprender o que vocês sabem também. Nós somos a maior número, mulheres no mundo. Sim. Eu preciso que aquilo que os pais de vocês deram de essência para vocês, vocês também ajudem, ensinem. Tragam pra gente oportunidades, pra gente que tá vindo lá. E te falo mais, pra mim, a vinda até aqui
Sabe que aquela sensação de 20 anos atrás que eu falava, eu queria tanto estar dentro para entender o agro. Sabe aquela sensação de satisfação de, poxa, eu estava certa. Realmente é fascinante. Realmente é incrível. Você trabalha com a base do ser humano, que é a alimentação. Sem isso, ele não vai conseguir. E você, além de alimentar vidas, você também alimenta vidas que depois alimentarão vidas. É um negócio muito doido esse negócio. Tá entendendo? O mercado da carne é muito profundo, é significativo. E ele tem que ser, ao mesmo tempo, bruto e sensível. É um negócio muito doido, que tem que ter o feminino e o masculino para a coisa andar, senão não vai. Isso, para mim, tá sendo fascinante, né? Então, essa imersiva sobre essas questões, cara, tá me deixando de uma forma muito legal. Muito legal. E eu quero falar para você aí de casa que vai estar assistindo e para os meus investidores que esperaram até aqui, para amigos que queriam, e sempre ali, Tatiane, e aí, quando que vai chegar aquele negócio do agro que você sempre fala que um dia você... Gente, chegou. Então, em primeira mão, nós estamos aqui credibilizando uma parceria muito forte. Nós estamos dentro do agro, então vocês que querem aprender, investir no agro de uma forma diferenciada, e nós não estamos falando aí você que tem aí 1 milhãozinho, 2 milhõezinhos, 3 milhõezinhos aí guardado debaixo do teu colchão. Não é só com você, querido. Nós estamos falando também com aquelas pessoas que têm pouquinho e quer investir, mas quer aprender junto, quer entender, quer fazer uma parte disso, tá entendendo? Quer entender como que ele consegue chegar junto. É para vocês. Então, a gente vai pedir para a Gi trazer cada vez mais conteúdos. E eu vou pedir muito, Gi, enriquece isso aqui de conteúdos voltados para esse público, que brilha os olhos em casa, que ele sempre quis ter uma galinha, um pato. Meu marido virou para mim e falou assim, Tatiana, você tá indo para Goiânia, você volta, mocinha? Eu disse, eu volto? Por quê? Eu sempre disse que eu vou chegar uma fase na minha vida que eu vou comprar uma vaca, um cavalo, e todos eles têm nome, tá? E eu vou para dentro do mato e ai de quem for lá me encher o saco, tá? Eu não vou dar o endereço da fazenda, ok? Nem do sítio, porque eu quero paz. E aí ele fala, você não tá indo pra lá pegar uma fazenda não e ficar de vez, né? Eu falei, ainda não. Mas tá dentro dos planos. A Mimi vai vir, o Tatá vai vir, né? A gente já tem o nome dos bichos. O Billy e o Joe, que eu falo que eu vou ter um casal de gansos pra tomar conta. Então, assim, faz toda a diferença. Então, enche de conteúdo isso aqui, Gi. Você sempre fala de uma forma leve, você fala de uma forma responsiva pelo agro. E, assim, não se deixe em momento nenhum inibir porque nós viemos da capital. Porque nós temos humildade o suficiente para aprender cada dia. Isso daí você está lotada disso. Você é esse ser humano. Você é essa resiliência. Você é uma pessoa com uma alta capacidade de trazer mulheres aqui que entendam muito tecnicamente referente a qualquer área. E deslumbrar para quem está assistindo aprender algo e querer aprender cada vez mais. Quero te parabenizar pelo teu projeto. Teu projeto é incrível. Eu estou gostando muito de acompanhar. Muito obrigada, mas isso é uma das nossas missões mesmo. Quando eu vim para cá foi com esse desafio. Então, não sou do agro, não sou. Hoje já me considero um pouquinho, porque a minha missão aqui foi realmente dar voz para essas pessoas do agro e diminuir esse abismo aí, sabe? Diminuir esse abismo. Então, acho que há 2 anos atrás era muito maior. Hoje eu já consigo perceber que a ponte está sendo construída. E a gente vai ampliar ela muito rapidamente, eu tenho certeza disso. Mas a gente tem um núcleo hoje de mulheres do agro que está começando. Nós fizemos 5 encontros ano passado e ele tem crescido a cada semana, novas mulheres chegando, que é com essa missão. Porque nós sabemos que nós somos a maioria, mas realmente falta referência. E a gente está tão tomada pelas múltiplas tarefas que as mulheres assumem, que elas deixam para trás a oportunidade de falar, de se posicionar, de fazer networking, de conhecer outras mulheres, porque elas estão tomadas pela rotina, que muitas vezes é dupla, tripla jornada. Então, essas mulheres, elas deixam para trás. A gente não tem o bendito do futebol dos homens, sabe? A gente deixa de lado o happy hour, porque a gente está concentrado em outras 25 coisas que a gente tem que fazer. E aí a gente não se conecta. Então, é uma falha nossa, porque pela nossa tentativa de abraçar o mundo. Mas a gente tem feito esse trabalho aqui, e ele só vai expandir, e pode ter certeza que minha missão aqui, compromisso assumido junto contigo, de cada vez trazer mais mulheres, sim, para essa mesa, para a gente conversar e trazer esses assuntos que são tão importantes, que a gente precisa realmente
de mulheres que estão na frente dali, daí trazer seus cases, contar suas histórias e Sim, fortalecer e vem para muitas um outras. âmbito mais comercial. Você está aqui, mulherada, homens também, você vir expor um pouco da tua sabedoria, abre uma abrangência da outra pessoa que está te assistindo aí do outro lado, entender sobre o teu produto e querer o teu produto, e comprar o teu produto, e consumir o teu produto. E estar junto nessa parte de crescimento faz sentido. Então venham, porque quanto mais você doa e você serve, mais você atribui sobre a sua vida também. É fato, né? Quero deixar um agradecimento aqui ao nosso Gilson, nosso amigo, que realmente nos deu a possibilidade de estarmos aqui, né? Dá um recadinho pro pessoal, o pessoal que queria investir no mercado da carne, abrir seus frigoríficos, suas partes aí, vocês também vão vir com um budget legal aqui, vai ter coisas boas para vocês aqui. O pessoal também que queria na parte aí de combustíveis, também vamos ter, veio muita coisa legal para você que vai estar assistindo a gente e para vocês que já estão esperando eu chegar com essas respostas. E Vai ter uma fila lá. vai, eu tenho ciência disso, que o pessoal já vai começar a mandar as mensagens quando souber, porque eu fiz em sigilo, não contei para ninguém. E eu quero agradecer o meu CEO, Robson Jimenez, da Shield Bank. Ele é uma pessoa sensacional, que sem ele também não seria possível a gente devolver a dignidade do empresariado. Ele foi uma pessoa, e é uma pessoa muito importante, que me ajuda a devolver a dignidade bancária de uma pessoa que está passando por um momento difícil como um empresário, de poder transicionar todo aquilo que ele está precisando. Porque muitas vezes, gente, para quem não sabe, nós vamos rasgar isso daqui, tá? Nós que somos da área empresarial, por diversos motivos, às vezes somos bloqueados por conta de algum processo na justiça, um processo trabalhista, alguma coisa que está acontecendo, e a gente não pode transicionar. Você sabia que a gente não pode transicionar? Eles contam, seguram a nossa conta. Então, sabe o que a gente perde? A dignidade, porque eu não deixo de fazer dinheiro. Mas aí eu tenho que usar a conta do meu avô, da minha avó, da minha tia. A Tatiana, isso pode falar, eu posso falar assim, tô falando de realidade. A gente acaba fazendo isso. E durante um bom tempo eu vivi assim, até que a gente entendeu o quê? A parte do quê? Esse empresário precisa ter o quê? Meios de pagamento, esse empresário precisa ter o quê? Uma vida que ele possa voltar a tocar. Então, a Shield me devolveu isso e vem devolvendo a dignidade transicional de muitas empresas dentro da legalidade, trazendo pela parte jurídica, pela parte tributária, pela parte contábil. Nós estamos auxiliando pessoas a crescerem. Pessoas que não tinham crédito, a gente está conseguindo trazer um respiro para essas pessoas de alguma forma, né? Para elas movimentarem algo, tá entendendo? Seja ela do que ela já tem em mão e a gente administrando e ensinando elas de alguma forma a tocarem os seus negócios, tá? Então eu quero te agradecer, Robson. Não pare a nossa luta, porque você sabe que a nossa é árdua, porque você fica com a maior responsabilidade, que são as questões contábeis, que são a questão de gestão, que é a questão de tocar todo esse organograma que você vem tocando muito bem, viu? Muito bem, muito obrigada, muito obrigada. Que essa seja a primeira de muitas sessões aqui, quase foi uma sessão de terapia que a gente fez um pouquinho, né? Acho que um pouquinho até foi, mas que seja a primeira de muitas conversas inteligentes como essa que a gente teve, que você traga novidades, que em breve você venha para Goiânia. Faz uma excursão com esse pessoal para conhecer. Bora, eu vou trazer. Fica aí a dica pra gente, hein? Fazer uma excursão para vocês conhecerem. Facilitar mesmo esses acessos e essa troca que eu acho que é extremamente importante e rica para todos os lados. Eu quero só encerrar com duas coisas muito importantes, né? Que eu coloco sempre dentro da questão do meu consultório. Conheça a si mesmo de verdade. Conheça-se de verdade. E isso te libertará. Tá dentro da Bíblia o quê? Conhecereis a verdade e isso te libertará. Mas se você se conhecer de verdade, você se liberta de muitas coisas, de padrões, de muitas outras coisas que as pessoas impõem. Você começa a ter uma autorresponsabilidade e trazer sempre para você, tá? E tomem cuidado, gente, com a questão do ego. No dia que o seu ego for maior que o seu talento, tá ali o princípio da tua derrota. Prestem atenção. E eu estou falando isso para os empresários. Cuidado. Sempre façam essa medida todos os dias. O que está sendo, o que está na mesa? É o meu ego ou é o meu talento? O que eu quero como resultado disso? E quando eu coloco o ego na frente de um talento incrível que eu tenho, o resultado não vai ser bom.
Então, prestem atenção, porque muitas vezes você aí de casa não está tendo resultados financeiros, resultados de prospecção, de expansão, porque o seu ego está na mesa antes do teu talento. Preste atenção. Muito bom. Recado dado. Exercício tem que ser diário, porque Todos os dias. não é para as duas coisas, que é o do autoconhecimento quanto da medida do ego aí. Sim. Vou trazer para a minha rotina diária e fazer esse exercício. Muito obrigada, Tati. Obrigada por essa generosidade de partilhar com a gente esse papo tão bom e esses tantos de insight que eu tive aqui. Espero que quem esteja em casa também tenha tido. Porque eu tenho certeza que se trouxe uma fagulha de luz aí para sua mente no insight, você já vai começar a materializar bons resultados. Sim. Não é? Princípio ativo. Já vai? Então, bora agir. Vamos lá. Vamos trabalhar para esse agro do futuro que a gente quer ver. Cheio, repleto de bons resultados e de gente como a gente, que está aqui disposto a trabalhar, se comunicar e trocar para crescermos mais rápido e melhores. Muito obrigada. Até a próxima semana. Sabe que, na dúvida, você pode chamar a nossa equipe. A gente coloca você em contato com a Tati, quer saber mais sobre o trabalho dela, quer saber mais sobre como tudo isso pode fazer sentido para sua fazenda, procura a gente. A gente vai encontrar o caminho das pedras para o seu negócio. Obrigada e até a próxima. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Se você quiser saber mais, nos siga no Instagram, no YouTube, no Facebook, no TikTok ou vai no nosso site também. É só procurar AgroSelections. Estamos à sua disposição para trabalhar juntos pelo agro do futuro. Até a próxima! Essa é uma produção AgroSelections TV. Diretora ASTV e jornalista responsável, Gislaine Betim, MTB 62765SP. Coordenação de conteúdo, Jean Pérez. Técnico de estúdio, captação e edição, Gabriel Veras. Social media e assistente de estúdio, Pedro Marcondes. Estúdio ASTV.